Então eu comecei em junho de 98, desculpa, de junho de... Dá pra voltar isso aí? Claro. Deixa eu ver. Bom, o meu nome é Lins, Luiz Carlos Cardenuto, e eu estou no polo aquático como técnico há 35 anos, ou até um pouco mais, mas eu comecei como nadador do Juventus, na Moca, em São Paulo, e depois comecei a jogar polo lá no Juventus também, e depois fui jogar polo no Paulistano por 2 anos, e voltei para o Juventus para ser treinador, isso em 83, 84. E fiquei um ano e pouco lá e já fui convidado pelo Duda para ir para o Paineiras. Comecei meu trabalho no Paineiras do Morumbi em 85, onde eu fiquei até 95. Aí depois eu fui para o Espéria, o Clube Espéria na Zona Norte, onde a gente fez um bom trabalho e fiquei de 95 até 2005 também, onde eu fui convidado para ir para o Paulistano, onde eu fiquei mais uns 9 anos no Paulistano. Depois, paralelamente do Paulistano, eu estava dando aula de educação física e polo aquático no Colégio Santo Américo, no Morumbi. E na época também do Espéria, paralelamente ao Espéria, eu fiquei 2 anos no Corinthians. Fiz um trabalho no Corinthians de 2 anos, onde saíram alguns atletas. E voltando quando eu saí do Paulistano, eu fiquei um tempo parado só no Colégio Santo Américo. E hoje eu estou no SESI, e no SESI Jundiaí, fazendo um trabalho de base nas equipes de rendimento. Então minha participação no Corinthians foi no ano de 2000. Eu trabalhava no Espéria, eu tinha um atleta lá que a mãe era vice-presidente de esportes aquáticos do Corinthians, a Cida Filippini, e me convidou para fazer um trabalho com os ex-atletas que estavam parando de nadar. E então eu ia à tarde no Corinthians e à noite no Espéria. E aí eu fiz um trabalho com os ex-nadadores, foi um trabalho muito importante, eles têm um conjunto aquático maravilhoso, deram total apoio pra gente. A gente fez campeonatos, não participou da federação, mas fez campeonatos amistosos em Bauru, em Curitiba, organizou alguns campeonatos lá. Então foi muito bacana a participação do Corinthians. E acabou porque a vice-presidente logo saiu e o clube político acabou tirando o polo aquático e continuou só a natação. Mas eles têm um conjunto aquático maravilhoso e quando eu estive lá esses 2 anos, tive total apoio lá no Corinthians. Então na época que eu treinava, a gente treinava só tipo terça e quinta à noite e sábado e domingo. Mas o técnico não era profissional na época, ele era um ex-atleta, ajudava, acho que ganhava nem lembro, ganhava uma remuneração. Então a gente, terça e quinta a gente fazia até uma parte física, fazia alguma ginástica fora, fazia alguns circuitos fora. Naquela época, hoje em dia está voltando, a funcional antigamente era circuito, né? Então a gente fazia até uma parte física de terça e quinta à noite, e de sábado e domingo era só coletivo. Só coletivo. E na época tinha pouco material, não tinha muita touca, não tinha muita bola. Então dependia de alguém que levava uma bola. Então era um treino de 3 a 4 vezes por semana só. Então não era tão intenso, 1h30, 2 horas. E de sábado e domingo era só coletivo, né? Então aí depois que eu passei pro Paulistano era um pouco mais, eram todos os dias da semana. De vez em quando de sábado fazia um coletivo. Mas não é que nem hoje em dia que a gente faz uma preparação física forte e tal. Então mudou bastante isso aí com a evolução do esporte, né? Então na época que eu jogava, a gente não mudou muito da parte de hoje. Eram os pais que iam assistir jogos, os amigos, mas eu acho que naquela época eu tenho alguns recortes de jornais guardados, que a gente ia para Bauru jogar, ia para Santos. Então a gente tinha até, saía um pouco mais, que tinha um jornal que era tipo Gazeta Esportiva da época, que saía algumas matérias de revista, né? Hoje em dia é tudo meio pela internet, mas hoje em dia é difícil você ver num jornal, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, sair alguma reportagem, só quando é época de Pan-Americano, de Jogos Olímpicos. Então a gente até tinha e guardava esses recortes, né? Tanto da época de natação como polo aquático. Então, só que a participação era igual.
a nível de difundir imprensa, tudo, não era tão difundido. Então, nós jogávamos, eram 4 tempos de 5 minutos, né? Hoje em dia já mudou para 8. Eu cheguei a pegar tempo de ataque, o comecinho que eu iniciei a jogar, eu lembro que acho que era 1 minuto, aí eu joguei com 45 segundos de ataque, tá? Era muito tempo, então era bem esquisito, porque o jogador que joga hoje, para quem conhece o polo aquático, joga na posição 3, que é o que vem de trás, marcando o centro, ele vinha com a bola devagar, armava o tempo, então 45 segundos dava tempo para muita coisa, então não se atacava muito 6 contra 6, jogava tipo 3, 2 no meio, 1 mais atrás, quando chegava todo mundo ali, faltando 15 segundos, ainda tinha muito tempo, então chegava com 15 segundos na frente, então tinha ainda 30 segundos de ataque, eu chegava com 20 segundos, então era bem mais lento o jogo. Mas o pessoal tinha muita habilidade. Eu comecei a jogar com uma bola de capotão pesada, então a gente tinha que ter muita habilidade, não podia fazer o arremesso muito de frente, porque estourava o ombro, então a gente chutava muito de gancho, de revés. Eu acredito que naquela época a gente tinha muito mais habilidade do que alguns atletas de hoje em dia. Hoje em dia é muito mais técnico e físico, né? Então quando jogava, eu fui formado no Juventus, como eu falei. Eu lembro que o meu primeiro técnico é o Seu Teixeira, que depois ele foi árbitro do polo, ele vive até hoje, né? Foi meu primeiro técnico. Então algumas imagens a gente lembra, né? Naquela época ele dava treino de megafone para falar mais alto, ele trabalhava durante o dia, dava um treino à noite. E aí depois eu tive também uma época do Juventus no começo, que tinha o pessoal mais velho. Eu ia lá, eu fazia natação, ia lá de sábado e domingo só jogar o coletivo. E tinha um técnico que veio do Palmeiras, depois do Tietê, era o seu Mazzini. Ele não chegou a ser meu técnico, mas ele colocava a gente no coletivo, a gente tinha acho que 13, 14 anos, ele colocava eu, meu irmão, um pessoal que veio da natação, para ajudar. Então era o seu Mazzini, depois tive o Teixeira no Juventus. Aí do Juventus eu fui pro Paulistano, onde eu tive o Duá, que era um jogador do adulto e dava treino. Ele chegou a jogar acho que no Fluminense, mas logo ele parou, nunca mais soube dele. Aí eu tive o Adolfo, esqueci o sobrenome dele, mas era o Adolfo, inclusive os sobrinhos deles são amigos, Adolfo Dias, os sobrinhos deles são amigos meus, que é o Fabinho e o Pepito, né? Então foram esses meus técnicos na época de base. Quando eu comecei, lá no Juventus não tinha... Os clubes também não tinham muitas bolas, né? Só quem ia viajar para fora trazia as bolas. Então a gente tinha uma bola da marca Drible, que era de capotão, e ela ficava lisa, né? E ela encharcava, ficava muito mais pesada. Então a gente tinha acho que 1 ou 2 bolas para jogar o coletivo, e essas bolas para fazer chute ao gol, chute na parede. Então a evolução da bola, depois eu lembro que o pessoal que ia viajar para fora trazia a bola Voit, que era uma bola boa. Depois começou a vir a Mikasa, e era muito cara as bolas, né? O Brasil começou, acho que nos anos 90, com a bola, fabricar a bola pênalti, que para nós era muito bom, porque poderia ter bola para todos os clubes, só que a qualidade não era muito boa. Ela esvaziava fácil, ela durava, abria para um campeonato, ela já ficava lisa, mas pelo menos a diferença que eu dou treino hoje, que eu consigo dar treino como vende a bola no Brasil, tanto a pênalti como a Speedo, ou agora tem a Kel, né? Então a gente consegue que cada atleta treine com uma bola, que é uma coisa muito boa, né? Para pegar habilidade, para pegar nado com bola. Então a evolução da bola, a pênalti ficou um bom tempo no Brasil, ela foi patrocinadora da confederação, só que o duro era jogar os campeonatos com a pênalti, que era muito ruim. Então a bola número 1 era a Mikasa, que todo mundo trazia, a gente jogava com a Mikasa. Depois apareceu a Turbo. Hoje em dia no Brasil a gente tem a Speedo, a Kel, e quando traz o pessoal de fora, a Mikasa, né? Então a evolução foi muito boa, e hoje em dia até brinco com a garotada quando eles estão passando, eles querem a bola nova, né? Eu falei, não, passa com a bola mais
mais velha, que você aprende a passar melhor. Quando você for jogar com a bola nova, você vai ter um upgrade melhor. Então, na parte de arbitragem, os cursos da Federação Aquática Paulista são feitos anualmente pela federação, e normalmente o que acontece? É feito o curso, né? Pega ex-jogadores, ex-atletas, estagiários de educação física, pessoal que está fazendo educação física, mas o jogo é difícil de apitar. Normalmente o ex-atleta, o ex-técnico que vai ser um árbitro. Existem alguns árbitros que nunca foram do polo aquático e começam a fazer estágio, começam a fazer o primeiro estágio que é legal ele fazer é na mesa, para ver bastante o jogo. É difícil ele fazer o curso e não ter jogado polo aquático e já começar a apitar. É bem difícil. Ele tem que começar na mesa para depois passar. Mesmo aquele que foi ex-atleta ou ex-técnico, é bom começar na mesa para depois ser árbitro. E na época que eu jogava, era um árbitro só, era um árbitro e 2 mesários. E depois da evolução, a gente apitava com bandeirinha, era uma bandeirinha que a gente levantava, bandeira branca para o time branco e bandeira azul ou preta para o time de cor escura, né? E aí depois veio a evolução, acho que se eu não me engano, uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, que já não tem mais a bandeira que a gente sinaliza com a mão, que é mais fácil, né? Eu lembro de alguns episódios, a gente apitando com bandeira na piscina externa do Pinheiros, para quem conhece. Ela tem de um lado tem uma grade, né, que divide as duas piscinas. Você apitava num espaço pequeno com a bandeira, você levantava a bandeira, segurava na grade, era bem difícil, né? E eu já fiz alguns cursos internacionais, fiz curso, eu teve o campeonato mundial aqui de júnior, a FINA deu curso para nós. Eu fui apitar alguns campeonatos internacionais. Há 2 anos atrás eu fui apitar o campeonato mundial júnior nos Estados Unidos, na Califórnia. E a gente faz muito curso online hoje em dia com a pandemia, né? Mas quando tem curso aqui, vieram 2 árbitros nas finais da Liga Nacional há 2 anos passados. Eles vieram e deram curso de 1 semana para nós, um em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então a gente tem a facilidade hoje em dia de você ver vídeo, ver detalhes técnicos que a nossa confederação, nós temos uma organização de árbitros internacional, que é a WWR, que a gente é sócio, e a gente tem vídeos com lances para a gente fazer a reciclagem, lances de erros, de acertos de árbitros, né? Então a gente tem essa ferramenta que na época só quando vinha time de fora que a gente conseguia ver alguns jogos internacionais. Não quer um pano mesmo, uma toalha para pôr aí? Iniciei meu trabalho no SESI de Jundiaí, um dos polos que tem do SESI, do interior. Eu comecei em junho de 2018, estou lá há quase 2 anos e meio. A gente está fazendo um trabalho de base e o Avalone me colocou lá para a gente dar uma levantada no polo aquático. Era uma piscina nova, reformada, e então o trabalho de base desde iniciação à natação, com crianças que vêm do PAF, que é o Programa Atleta do Futuro do SESI, onde 98% são da escola do SESI, que é ao lado da piscina. Então eles saem da escola, vão para a aula de natação polo aquático. Então eles aprendem a partir de 6 anos e vão aprimorando para depois passar para minhas equipes de treinamento. Então eu começo os meus treinamentos com as equipes sub-10 a cada 2 anos, sub-12, 14 e 16. E desses daí nós temos os encontros interseses, e que ali são avaliados alguns atletas. A partir de 14 a 15 anos, os técnicos do rendimento do SESI começam a escolher para eles participarem da equipe de rendimento do SESI. Então a grande evolução assim, no polo, né, quando eu jogava, não tinha no Brasil polo feminino. Então tinha algumas meninas que até jogavam juntos, treinavam juntos, mas não tinham campeonato. Depois teve evolução. Quando eu comecei a ser técnico no Paineiras em 85, eu lembro que depois de uns 2 anos nós começamos a montar o primeiro time de polo feminino. Já tinha no Paulistano, tinha na Hebraica, no Rio de Janeiro tinha no Flamengo, nós começamos a montar. Então eu fui o primeiro técnico de polo feminino do Paineiras do Morumbi, onde hoje é uma potência em fabricar atletas femininos lá, né?
E aí nessa época também, quando eu estava no Paineiras, nós fomos para a seleção brasileira no Campeonato Mundial em Perth, na Austrália. Foi a primeira seleção que viajou para fora, na época a dona Olga Psiroli, que era uma das diretoras do polo, ajudada pelo Quaraci Nunes, né? Então foi a primeira participação minha com a equipe feminina. E hoje a gente tem o prazer de ver o polo feminino, que era da minha época, crescer bastante, né? Ainda tem muito para crescer, porque hoje em dia você tem campeonatos específicos, né? Tem campeonatos até de base, a partir de sub-14, lá no SESI nós temos campeonatos mistos, né? Que meninas de 10 a 11 anos já conseguem jogar com os meninos, né? Então a gente tem essa participação, e a gente vê uma diferença grande. Hoje em dia a menina de 12 anos, ela consegue jogar com o menino de 12 anos. Quando ela começa a chegar a 14 anos, já a diferença física do menino já é grande. Então, já 14 anos já não dá para jogar junto. Então, os campeonatos que nós fazemos no SESI, internos, junto com a BDA, a menina de um ano acima, ela joga. Por exemplo, o campeonato é sub-14, a menina é sub-15, ela joga. O campeonato é sub-16, a menina é sub-17 e joga. É para dar um incentivo maior também ao polo feminino. Então, quanto à evolução da regra, a evolução da regra tem muito a ver com o esporte ficar menos viril, menos agressivo, né? O polo aquático é um dos esportes que, pelo contato físico e dentro da água, ele não tem muita lesão, tá? Ele não tem muita lesão igual os esportes terrestres, né? Que existiu a lesão, né? Então, só que existe algumas cotoveladas, alguns que até de vez em quando um chute que solta no dedo, machuca o dedo, um chute que solta no olho, já vi gente quebrar nariz ou machucar vista ou tímpano por causa de uma finalização de um chute. Tanto que a evolução teve, na época que eu comecei, as touquinhas de polo não tinham protetor. Elas foram feitas o protetor justamente porque acertava uma braçada com a natação, acertava uma braçada nadando, dentro da água batia, entrava a água podia perder a visão, a audição e estourar o tímpano. Então, protetor, eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu vi um jogo no ginásio de Ibirapuera, na piscina de Ibirapuera, era um amistoso Hungria e Romênia. Primeira vez que eu vi o pessoal com protetor, eu não entendi o que era. Eu pensei que era algum walk-talk que o técnico falava, e foi uma coisa hilária. Eu tinha acho que 15, 16 anos, eu fui assistir o jogo, achei uma coisa hilária. Então, e a evolução do esporte, como eu falei, a gente jogava com 1 minuto de ataque, 45 segundos, hoje em dia nós temos 20 segundos de ataque, então a evolução foi feita realmente para o esporte não ficar agressivo. Quando eu jogava, existia muita rivalidade entre Pinheiros, Paulistano, o Clube Juventus, a Hebraica. Então o atleta não mudava muito de clube, ele nascia no clube dele, ele jogava, ele fazia natação, ia para o polo aquático, então tinha aquele de vestir a camisa. Hoje em dia o cara é mais profissional, então tinha muita rivalidade, então você acabava tomando uma do cara num jogo, você queria descontar no outro jogo, até as equipes de Bauru eram muito agressivas também, então a gente tinha uma rivalidade muito grande. Hoje em dia já mudou bastante pelo esporte evoluir na parte de arbitragem, né, na parte de regras. Então, tinha brigas, mas não era uma coisa desleal. Quando acontecia, saía a briga até fora d'água, de pegar a marcação dos 2 metros, de bater na cabeça do cara. Existiam algumas brigas, né? Hoje em dia diminuiu bastante. E por isso, naquela época, a imprensa, alguns ex-jogadores que tiveram não foram felizes com o polo aquático, e hoje em dia talvez até seja um jornalista ou seja um cara da imprensa, da economia, eles acabam falando, o cara tem 50, 60 anos de idade ou 70, ele fala polo aquático, você fala, eu joguei polo aquático. Não, é um esporte muito violento. Ele não é violento, já mudou muito, né? Era um esporte viril, agressivo, só que é difícil ocorrer as brigas que aconteciam antigamente. Então, o pessoal, a gente tem que tentar apagar essa imagem de antigamente, até fora do país, né? Tinham algumas rivalidades, Hungria e União Soviética, tem até um filme, né, um documentário sobre isso, né?
Mas mudou muito, mudou muito. Eu acho que em virtude também dessa transição de atletas de clubes, né? Hoje em dia eles acabam jogos, vão sair para jantar junto com as famílias, tudo. Então, acredito que a gente e nós treinadores, hoje em dia somos profissionais, tentamos manter isso aí, né? A rivalidade dentro da água, fora da água é outra coisa. Então, acho que mudou da água para o vinho, tanto da parte de arbitragem, da parte de regra, para favorecer ao polo aquático ser mais rápido, não ser muito agressivo. O esporte, como eu estou no polo aquático específico, a gente abre muitas portas, né? Então, a gente tem vários exemplos de atletas que, teoricamente, não têm condições de fazer uma faculdade fora e, através do polo aquático, conseguiram e conseguem, né? Eu tive o privilégio de, a minha filha, a gente conseguir lugar para ela morar e jogar um campeonato que tem sempre em julho, que chama JOs, que é Jogos Olímpicos Júniors, né? E tem de categoria de sub-14, 16, acho que 12, 14, 16, masculino e feminino, um campeonato maior que tem na Califórnia, né? E ela foi jogar acho que 3 anos seguidos, uma vez pelo time de Miami e uma vez pelo time de Vegas e um ano pelo time de Santa Cruz, na Califórnia. E através disso ela abriu uma porta para fazer college lá. Acabou o college, acabou a faculdade, ela fez business e através disso, coisa que a gente não teria condições de pagar, a gente pagou uma parte, conseguiu um pouco de bolsa, ela trabalhava lá, fazia algumas coisas de guarda-vidas, trabalhava na biblioteca da faculdade, o treinador ajudava ela em alguma coisa para ela trabalhar dentro da faculdade, para ganhar um dinheiro, a faculdade sempre tinha alguma alimentação, e só de não pagar a moradia, a gente pagava só a passagem e alguma coisa lá, e ajudava um pouco a pagar a faculdade. Então foi uma coisa muito boa, ela foi com inglês bem básico, hoje em dia fala fluente. Então se ela ficasse 4 anos aqui, a gente pagando uma escola de inglês seria muito mais caro. Então foi uma experiência muito boa e ela voltou, vai fazer um curso de MBA aqui no Brasil para dar continuidade aos estudos e continuar jogando. Bom, eu na minha carreira tive o prazer de trabalho até hoje com o universitário, com o polo universitário, que é pouco difundido no Brasil. Então eu acho que eu sou um dos caras que mais trabalhou com o polo universitário. Já fui técnico 2 vezes do Mackenzie, voltei ao Mackenzie agora. Fui muito tempo técnico da Unip, a Unip investia muito investe ainda, mas no polo aquático não tem, porque não tem campeonato na FUP. Fui técnico da Medicina USP, que foi depois o Paulo lá, e hoje em dia está o Fabinho, fui técnico um bom tempo lá, e atualmente sou técnico do Mackenzie, né? A gente, teoricamente, tem alguns treinos, não muitos, porque a maioria do pessoal já treina em clube, né? Então a gente tem alguns campeonatos universitários, e na época que eu era técnico da Unip, eu tive o prazer, através de ser técnico universitário, eu fui para a Universidade em Pequim, na China, como auxiliar técnico. E então foi bem legal a nossa participação em uma universidade através do esporte universitário, que tem que crescer muito no Brasil. Bom, o polo aquático para mim é tudo, né? Eu tô entre jogador, sem contar nadador, né? Entre jogador, técnico, eu tô há mais de 40 anos. Então, hoje eu tô com 57 anos, ele é tudo, né? Então, a minha vida, o que eu conquistei, algumas desilusões e várias amizades, né? Então, formação de família, formação de personalidade. As 2 filhas, uma já jogou, outra joga, então acho que a família toda. A minha esposa me conheceu na piscina, né? Eu estava batendo uma bola no Juventus, ela me conheceu, não conhecia o polo aquático, ela achava, pô, aquele cara deve ter 2 metros de altura, né? A hora que eu saí da água, 1,60 m, 1,63 m, ela não sabia que o polo dava pé no chão, então eu conheci minha esposa através que eu estava brincando de polo aquático na piscina do Juventus. Então a minha família, né? A minha esposa acabou convivendo, ela não é do esporte, mas acabou convivendo, tivemos 2 filhas, ela grávida na piscina assistindo jogos que eu era técnico, né? Ela não chegou a pegar eu jogando, mas eu como técnico.
E até de viagens, né? A gente viaja muito, a gente fica muito fora de casa em campeonatos internacionais, campeonatos de fim de semana, treinos, né? Então, o apoio que a gente tem da família. E o polo aquático para mim é tudo, né? É uma coisa que a gente, tenho certeza, muitos ex-atletas e atletas, amizade que a gente tem até hoje, né? A gente, com esse coisa de fazer live na época da pandemia, a gente acabou revendo muitos amigos pela internet e vendo o quanto algumas lives que eu fiz, o quanto o esporte polo aquático ele deu a personalidade para a pessoa, tanto na carreira, algumas pessoas até cumprimentando a gente, pô, parabéns pelas aquelas duras que você dava no treino, dedicação, os pais agradeciam, né, que a gente mandava acordar cedo para ir para o treino, logo cedo de sábado e domingo, então isso aí deu responsabilidade para a pessoa, né? Do que aquele cara que não fazia nada no esporte, dormia de domingo até meio-dia, 1h da manhã, a gente perdia feriados, fim de semana em campeonatos, então hoje em dia eles dão valor a isso. Só pegar uma coisa, peraí. Jô! Olha o cara do ovo.